visite a sua Bíblia. Vamos passear um pouco pela Bíblia. Então, e é por isso, irmãos, como nós temos 3 adversários, 3 inimigos, é por isso que Deus, Ele nos dá poder, Ele nos dá poder, Ele nos dá virtude, Ele nos dá unção, para a gente vencer esses 3 inimigos, porque sozinho nós não conseguiríamos, sozinho a gente não daria conta, e aí Ele nos dá esse poder. Só que esse poder, ele não é gratuito, não é você falar, agora eu quero o poder. De Sansão era assim, de Sansão é quase assim, agora eu quero unção, aí vinha pá, nele. De Sansão era assim, ele sabia o que ele falava e a unção vinha nele, tá? Mas com a gente não é assim, irmãos. O poder que havia em Sansão era de Deus sim, mas era o nosso é outro. Esse poder que Deus nos dá, que Deus promete e Ele nos dá, ele precisa ser almejado, ele precisa ser buscado, ele precisa ser dedicado a Ele, dedicado tempo de oração, tempo de jejum, tempo de leitura da Bíblia. A gente precisa almejar o Espírito Santo, precisamos desejar o Espírito Santo, e aí precisamos buscar o Espírito Santo, e aí sim, aleluia, nós teremos esse poder, nós temos essa autoridade para vencer Satanás, para vencer o mundo e para vencer a nossa carne. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10 e o verso 19. Olha o poder de Deus que Jesus nos dá. Lucas capítulo 10 e o verso 19. Me acompanhe, por favor. Verso 19 diz assim, e escute: eis que eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Você pode dizer um amém com ousadia? Amém? É a gente confirmando a palavra. Amém? É recebendo e aceitando a palavra. Amém, irmãos? Amém. Olha o que Jesus disse: eis que eu vos dou o poder. Ele nos deu esse poder para pisar em serpente, escorpião, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Poder. Lucas capítulo 24 e o verso 49, vamos lá.
sim, contra os principados, potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ah, meus irmãos, são muitos demônios, são muitos demônios. A força de Satanás não dá trégua contra nós. Pedro disse que o nosso adversário, Pedro disse, o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão. Satanás não dá trégua para crente. Eu não prego para ele, eu deixo ele em paz, eu deixo ele tranquilo, mas ele não nos deixa em paz, ele não nos deixa tranquilo. Quando eu deixo de orar, eu dou trégua para ele. Quando eu deixo de orar, eu dou paz para ele. Quando eu deixo de ler a Bíblia, eu dou paz para ele. Quando eu deixo de congregar, eu deixo ele tranquilo. Mas ele jamais dá trégua para os crentes. Jamais Satanás dá trégua para os crentes. Ele fica rodeando-nos, ele fica rodeando-nos, querendo nos estragar, querendo nos destruir. Mas em nome de Jesus Cristo, esta igreja se revestirá do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Aleluia! E revestido esse leão do poder de Deus, nós venceremos Satanás, venceremos o mundo e venceremos a nossa carne. Amém, meus irmãos? Aleluia! Aleluia! Vamos ver agora, meus irmãos, alguns exemplos de manifestações do poder. Primeiro, em Jesus, vencemos demônios, derrotamos demônios. Hoje vamos falar sobre o inimigo Satanás. Vencemos os demônios. Jesus venceu os demônios. Os apóstolos venceram os demônios. Experiências que Deus deu a mim e a minha esposa, pessoas que foram vitoriosas das garras de Satanás no nosso meio e foram libertos e livres. Acompanhe comigo. Primeiro exemplo, eu vou dar dois exemplos de Jesus vencendo Satanás, ou melhor, dando vitória para as pessoas. Vamos abrir a Bíblia, Lucas capítulo 8 e o verso 2. Lucas capítulo 8 e o verso 2. Aleluia! Adoro o nome do Senhor, glorifico o nome de Jesus. É outra maneira do crente buscar o poder de Deus, é glorificando, é adorando, é exaltando, é bendizendo o nome do Senhor. Aleluia! É outra maneira do crente dar trégua para Satanás, dar paz para Satanás, é quando deixa de adorar, quando deixa de glorificar. Então Satanás se sente bem, mas em nome de Jesus ele será vencido pelo poder do nome de Jesus. Leiam comigo Lucas capítulo 8, todos, o verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas, escute, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Fala de várias mulheres que foram libertas dos demônios e dá uma exclusividade a Maria Madalena, da qual saíram o quê? 7 demônios. Papai, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade para vencer
mas agora aqui ela foi liberta pelo poder de Jesus Cristo. Vamos ler agora Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Aleluia. Aleluia. Ou melhor, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Olha o verso 9 que nos diz: verso 9: e perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. Se de Maria Madalena a gente já fica pasmo, se de Maria Madalena a gente já fica assim, imaginando o sofrimento daquela mulher. Agora vindo de um homem que tem uma legião. Sabe qual é a quantidade de uma legião? É 6.000. Eram 6.000 demônios neste homem. Mas se você quiser conhecer bem a história desse pobre moribundo, começa a leitura do versículo 1. Você vai ver que verdadeiramente ele tinha legiões de demônios. Abandonado, triste, vivia nos cemitérios, dormia nos cemitérios. Que vida triste, que vida amargurada. Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Legião, porque somos muito. Agora vem comigo no verso 8. Jesus disse para ele: sai deste homem, espírito imundo. Oh, aleluia! Na autoridade do nome dele, na autoridade do poder que Deus deu para Jesus, e agora Jesus ele dá também para a igreja. Sai dele, espírito imundo. E o espírito imundo saiu de Gadareno. Era um homem que vivia nu, o homem que vivia gritando, era um louco, era um distraído, era um homem que vivia em desespero. E no final da história, prisões não seguravam esse homem, cadeia não segurava esse homem, as grades não seguravam ele. Prendiam ele com corrente, ele arrebentava as correntes. Era uma guerra de demônios, 6.000 demônios. Agora, se você for ler nos últimos versículos, quando a multidão vem, já encontra o homem assentado e conversando com Jesus. Aleluia! 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 Por que isto? Porque Jesus tem poder para expulsar demônios. Jesus tem poder para mandar demônios embora. Abre o teu coração e glorifica Jesus, porque Ele tem o poder para nós também. Agora eu quero mostrar 2 exemplos dos apóstolos. Os apóstolos no nome de Jesus, expulsando os demônios, irmão Fernando, diácono Fernando. Os apóstolos no nome de Jesus, expulsando os demônios. Vem comigo. Atos, capítulo 8, e o versículo 7.
Diz-nos assim, pode ler mais aqui no fundo, verso 7. Isso. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos coxos eram curados. Glória a Deus. Aleluia! Vou ler de novo o verso 7. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O verso 8. E havia grande alegria naquela cidade. E havia alegria naquela cidade. É isso que acontece na cidade quando os demônios são expulsos. É isso que acontece no meio da família quando os demônios saem. É isso que acontece no casamento quando os demônios vão embora. Aquela família, aquela casa, aquele casamento, aquela cidade passa a ter grandes alegrias do Senhor. Grandes alegrias do Senhor. Aleluia! Leiamos também Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, o verso 16 a 18. Oh, aleluia! Atos 16, o verso 16 a 18. E aconteceu que em nossa oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Verso 18. É isso que fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse aos demônios, aos espíritos: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Oh, aleluia! 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 Só uma forma da igreja ter poder, só a maneira da igreja ter poder é recebendo do alto, é buscando do alto, na oração, no jejum, na leitura da palavra, congregando. Oh, igreja amada, Ele, Jesus, quer dar poder para você, poder para vencer Satanás. E diz que ele seja expulso da nossa casa, que ele seja expulso da nossa família, que ele seja expulso do meio da igreja. Poder, 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 virtude do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Essa mulher, essa moça, era uma moça possessa de demônios, só que ela tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia chama de pitonisa. Era uma mulher que ela predizia o futuro. Era uma feiticeira, uma cigana, uma qualquer, mas eram demônios. Então tome cuidado com pessoas que vêm querendo descobrir a sua vida, descobrir o seu passado. Só descobre o passado, demônio só sabe o passado, porque do futuro ele não sabe. A não ser que ele vem conduzindo a pessoa, então ele sabe o que vai acontecer amanhã, mas ele não sabe o futuro. O futuro, a onisciência pertence só a Deus.
Aleluia, Deus sabe o que vai acontecer lá amanhã. Satanás não, ele já sabe o passado. Então tome cuidado com feiticeiros, com mágicas, com magia, com ciganos, com ciganas. Pitonisa é uma mulher que predicia o futuro. Ela, o dom dela não era Satanás, demônio. Mas aí Paulo chega na autoridade do nome de Jesus. Ele diz: em nome de Jesus eu te mando, Satanás, saia dela, saia dela. E o demônio saiu, aleluia. Se você ler para baixo, você vai ver que ela era empregada de homens. Tinha uns homens que usavam essa moça. Por quê? Ela predizendo os futuros, ela falando as coisas ali. As pessoas começaram a pagar dinheiro. Ela tinha patrão. E aí os homens ficaram bravos quando Paulo expulsou. Por quê? Porque a mulher não revelou mais. Obrigado, Jefferson. Deus abençoe. A mulher não revelou mais ninguém. A mulher não falou mais da vida das pessoas. Então os donos dela ficam com raiva e mandaram prender Paulo. Não importa. Paulo apanhou, Paulo sofreu, mas aquela mulher foi liberta pelo poder de Jesus. Aquela mulher foi transformada pelo poder de Jesus. É o que Deus tem feito com muitos homens aqui no nosso meio. É o que Deus tem feito com muitas mulheres aqui no nosso meio. Só que Satanás não dá trégua. Satanás não dá paz. E aí, o que nós vamos fazer? Falaremos, se Deus permitir, domingo que vem, sobre 3 armas que Jesus nos dá para vencermos Satanás. 3 armas que a Bíblia nos dá. Falarei sobre essas 3 armas, se Deus nos permitir, no domingo que vem. Que Deus nos dá, que Jesus nos dá, além do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Ele nos dá mais armas para vencermos Satanás. Eu gostaria de falar uns 2 exemplos de pessoas que foram transformadas no nosso meio também. Eu e a minha esposa já vimos, já acompanhamos muitas pessoas serem libertas. Nós já vimos, já acompanhamos demônios serem expulsos das pessoas, e as pessoas alcançarem a transformação e a libertação de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu me lembro de uma mulher na cidade de Campinas, que me fugiu o nome dela. Era uma mulher oprimida, uma mulher escrava de Satanás, nas bebidas, no cigarro, no pecado da prostituição. E um dia, aquela mulher se deparou com um irmão, com o nome de Agostinho Bovo. É Bovo, não é Bovo, Agostinho Bovo. E aquele irmão, na autoridade do nome do Senhor, colocou as mãos sobre essa mulher. Vocês se lembram dela? Irmã Luzira. Esse irmão colocou as mãos sobre a cabeça dessa mulher. E quando ele colocou as mãos sobre a cabeça dela, ela foi possessa e tomada por demônios. E no nome do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, do poder que Deus conferiu aos homens, que Deus deu aos homens, esse irmão Agostinho expulsou o demônio daquela mulher. Aleluia! O demônio saiu daquela mulher. E quando
Você pode adorar a Deus por isso. Aqui em Bandeirante, nós acompanhamos a transformação e a libertação de uma mulher chamada Teresa, que carinhosamente nós a tratávamos, chamávamos de irmã Terezinha. Essa mulher sofreu 40 anos nas mãos dos demônios. E quando foi um dia, estávamos fazendo culto de ar livre, em frente à casa da irmã Ana, que chamamos também de Lélia. Estávamos fazendo culto de ar livre, já era o 3º dia de culto naquela rua, e ela já vem acompanhando, essa Terezinha acompanhando o culto desde o primeiro dia. No 3º dia, ela desceu até próximo à casa da irmã Ana. Quando acabou o culto de ar livre, pedi para minha esposa se aproximar dela. A minha esposa se aproximou daquela mulher. O culto na casa da irmã Ana era numa quarta-feira, e na quinta nós tínhamos culto aqui no santuário. A minha esposa convidou a dona Terezinha para vir no culto. E quando foi na quinta-feira, entrou aquela mulher por essa porta dentro. Glória a Deus. Aleluia! Uma senhora toda machucada pelo pecado. Uma mulher totalmente machucada pelo sofrimento. Irmãos, que vida sofrida era daquela senhora. Todos os domingos, o carro da polícia militar tinha que ir até a casa dela. Isso era todo domingo. Era briga entre os filhos, briga entre os vizinhos, os filhos se espancando e quase matando um ao outro. E esse sofrimento durou 40 anos. E ela nos contou depois que quando ela ganhou uma filha dela, chamada Maria também, olha, chamada Maria, logo que essa mulher nasceu, essa menina nasceu, ela disse que uma sombra se aproximou dela e deitou sobre ela. E ela disse que após esse fato, a vida dela virou um inferno. E durou isto 40 anos. 40 anos de sofrimento. Os demônios abusavam daquela mulher. Os demônios atormentavam aquela mulher. Atormentavam os filhos. Derrubavam os filhos da cama. Espancava. Ela contou para nós, aqui só estamos entre adultos, ela nos contou que por muitas vezes Satanás colocava sono nela durante o dia, dava um sono terrível nela e fazia ela se deitar. E depois Satanás viu incorporado em bichos, em animais, até em cachorro, e começava a abusar dela. Quantas vezes ela disse, às vezes ela se deitava, de repente ela sentia quando alguém deitava do lado dela e começava a abusar dela. Ela falou que sofreu por muitos anos, mas ela não tinha força para fazer nada, ela não tinha condições de fazer nada, porque eram demônios. E quando deixava ela e abusar dos filhos. E isso que ela sofreu por 40 anos. Ela procurou um catolicismo, não resolveu nada. Certo dia alguém disse, olha, deve ser algum espírito de mortos, e você precisa ir lá no cemitério. E lá no cemitério você vai fazer despacho para essa pessoa que morreu, e aí vai dar sossego para a senhora, e aí vai ela fazer despachos lá no cemitério. Não resolveu nada,
não adiantou nada. Mas até o dia que ela ouviu o Evangelho, nós pregando na rua, o poder da palavra do Senhor, até o dia que ela entrou aqui na igreja, aleluia, e quando fizemos o apelo, ela recebeu Jesus como Salvador da alma dela. Esta mulher foi totalmente liberta, totalmente transformada pelo poder de Jesus, pelo poder que Jesus dá para repreender demônios, repreender o espírito e as pessoas serem libertas. Você pode adorar o nome do Senhor, você pode glorificar o nome de Jesus. Ela foi batizada e transformada por Jesus. Eu me lembro de uma mulher chamada Joana, que sofreu também nas mãos de alguns demônios. Essa mulher veio para a igreja através de um culto de ar livre, lá na casa da irmã Elita, na Vila São Geraldo. Ela veio para a igreja, e aqui na igreja ela alcançou Jesus e também foi liberta poderosamente. Vamos cantar, Raquel, vamos louvar o nome do Senhor. Esse poder Jesus deu para a igreja, amém? Ele disse: eu vos dou poder. Quem recebe aí? Quem recebe aí? Eu vos dou poder, Jesus disse, para pisar serpentes, escorpiões, expulsar demônios, expulsar os malignos, e não vai fazer dano nenhum para você. O poder de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, a virtude de Deus está aqui. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Porque
Aleluia, batizando. É o que nós mais queremos, Senhor, é ser batizado por Espírito Santo. Que a tua igreja possa falar em outras línguas, cura os enfermos, repreenda as enfermidades, ajuda-nos a prosperar. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Rapidinho, meus irmãos. Dia 17 de julho, estaremos iniciando um curso Casados para Sempre. Aleluia, vai ser bênção para todos nós, vai ser maravilha para todos nós. Dia 17, quarta-feira, segunda-feira, estaremos iniciando esse curso. Dia 22, nós teremos o nosso próximo remar, o nosso 14º remar. Estaremos assim encerrando a mensagem que iniciamos há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, baseada, é melhor serem 2 do que 1, e foi dividido.